melhor grave para você usar no seu sistema? Subwoofer ou woofer, né? E qual é a diferença desses dois alto-falantes aí do mercado aí, né? Tem muita gente que tem essa dúvida. Qual é a diferença aí? Nesse vídeo, vou tirar todas as dúvidas para você que está chegando no seu automotivo, não sabe nem de nada, nada de seu automotivo, não sabe qual alto-falante você vai comprar. Vou ajudar você, viu? Preste atenção em todas as palavras que eu falar, que com certeza você não vai fazer coisa errada quando você for comprar seu alto-falante, viu? Só peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal Highlands, vai escrevendo, amigo, vai escrevendo, que você ajuda demais aqui o canal a crescer e também você aprender alguma coisa, né? Porque todo dia fazemos vídeos aqui, né? Chova ou faça sol, a gente faz vídeos aqui para você. Diretamente de Piauí, do Piauí, né? Não é Piauí não, né? Do Piauí, viu? Inhuma para todo o Brasil. Você conhece Inhuma? É, eu conheço. Então, vamos lá, vou falar sobre a diferença aqui. Bem gente, para começar, woofer é tipo esse alto-falante aqui, né? Emborrachado. Você pode ver com uma borracha aqui, né? Tô olhando aqui para a tela, viu? Do computador. Você pode olhar com essa borracha aqui, né? Como fosse o Parme, né? Aquele grave, uma borracha longa, né? Por que ele tem essa borracha aqui, essa borrachona aqui? Porque ele aguenta expulsionar, ele aguenta mexer. Ele é feito para as frequências baixas, né? Tem muita gente que não sabe nem o que é frequência baixa. É aquele grave mais profundo, né? Aquele pum, aquela coisa, apesar que o woofer faz um som parecido, né? Mas esse grave, gente, é mais para quem vai tocar dentro de carro, né? Só dentro do carro, né? Com a porta fechada, a porta-mala, né? Porque tem gente que usa som assim, né? Um porta-mala fechado para pegar aquele sub velho pesado. E também para quem vai tocar dentro de casa, né? Um exemplo, se você quiser tocar só dentro de casa, né? Um exemplo, o seu som, você tem, se você ouvir um mini system, tem aquele som dentro de casa, mini system, aquele som é feito mais para você tocar dentro de casa. Você vê mesmo, principalmente quando você bota a caixa no chão, meu amigo, dá um pum, aquele grave bonito, cara. Eu sou apaixonado por subgrave, né? Apaixonado mesmo por subgrave. Então, se você pega o mini system, você bota ali na calçada, né? Se você bota num lugar aberto demais, você pode ver como aparece fica mais agudo, porque o grave perde um pouco o sub, né? Pega, se você não sabe o que é isso, pega o seu mini system, né? Se você tiver um mini system, pega ele dentro, bota dentro de casa, principalmente num canto, para você ver como ficou aquele grave, pum, pum, aquele grave velho bonito, né? E pega esse som e você bote ele lá na calçada, até longe de parede, né? Bota ele lá no meio do tempo para você ver como você quase não dá mais para ouvir esse grave como você vê lá dentro da casa. Então, esse grave aqui tem essa qualidade quando você bota ele, né, lugar fechado, principalmente quando tem parede mesmo. Quando tem parede, esse grave aqui é respeitado. Ele parece que vai buscar os cantos das paredes para ter grave, né? Coisa que eu lhe digo, bota a sua caixa bem no canto da parede. Meu amigo pega um subgrave danado. Então, o subgrave, né, o cara preto, ou qualquer outro grave emborrachado, ele aguenta mais funcionar, vai pegar aquele som bem encorpado, né? Um corte, se você, por exemplo, você for fazer um som, um corte bem legal para subwoofer, pelo menos que eu uso no meu som, é de 45, claro que pode ser outro corte, viu? Deixando bem claro. Mas é um corte de 40, eu uso, né, no meu som, 45 até o máximo 120, né? Ele não toca legal em frequências mais altas porque ele é mais para sub, né? Ele é bom para voz, resumindo, né? Se você puder botar um médiozinho, vai ajudar demais no seu sistema, um subwoofer, né? Subwoofer, viu? Tipo aqui um emborrachado. Resumindo, meu amigo, bote esse grave, se você puder deixar dentro de casa ou dentro da cidade também toca bastante, mas um lugar bem aberto ele perde bastante, né, o som, né? Dependendo da distância que você tiver do som ali, certo? Subgrave é mais para quem vai tocar perto de paredes, né? Resumindo, e meu amigo, não tem quem ganhe da qualidade do som. Eu gosto demais de subgrave. Vai ver, Maria. Eu sou apaixonado por subgrave. Agora vamos falar do woofer, né? Pode ser qualquer woofer, né? Tem outros woofer aí no mercado. Também tem outros graves, né? Que não seja Parry, né? Tem o Bravox, tem Bomber, né? Tem vários outros. Eu tô falando aqui das características aí de subgrave, entendeu? Agora vamos falar do woofer, né? É um grave, gente, mais seco, né? É um grave para quem vai tocar, é ao contrário, né? Para quem vai tocar em local aberto, né? Ele, meu amigo, ele vai longe, dependendo também da caixa, dependendo da regulagem que você usar também. Um corte que eu acho bem legal você usar no woofer mesmo, um exemplo, esse aqui eu botei que é de 12, se eu não me engano, né? Mas pode ser um de 15, um de 18, já é mais para sub, né? Um 18 ele é mais coisado. Mas acho grave de 18 polegadas eu sou apaixonado, que acho que é uma mistura dos dois, entendeu? Grave de 18 polegadas ali que eu gosto bastante. Mas tem que ter espaço, o bichão. É grande, meu amigo, é grande, tá, bichinho? Mas vamos botar assunto de woofer. Woofer, por exemplo, você um de 15, um de 12 polegadas, ele também vai levar um pouco mais de voz, né? Ele é um grave mais seco. Se você pegar, ó, eu vou falar aqui todas as características, presta atenção, meu amigo. Se você for usar woofer, bote 2, 3, 4. A partir de 2 que você vai ver como tem um sub e tem um ataque. Não é como subwoofer, viu, gente? Deixando bem claro. Claro, se você usar vários, né? Quanto mais peças, mais
a frequência vai baixando. Quanto mais grave, entendeu? Você botar 4, 8. Eu falava muito de grave de 12 polegadas. Eu não gosto muito. Meu amigo, eu fui no evento ali em Timon, no Maranhão. Cara, aí tinha, se eu não me engano, era 6 alto-falantes de 12 polegadas, meu amigo. Aí eu vi, cara. Eu vi a diferença que quando você bota várias peças numa caixa certa, meu amigo, toca bonito, cara. Dum, 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 aquele grave com ataque, com voz, né? Que não precisava nem médio, com sub junto ali. Então, subwoofer, né? Não precisa nem muitos, né? Claro que tem os trio goiano, né? Que o pessoal usa. Eu tenho vontade de ver trio goiano, cara. O máximo que eu já vi subwoofer desse aqui foi 2, né? Imagine 4, 30, né? Como o pessoal bota no sul. Ave Maria, eu digo é pressa na base. Mas woofer tem essa qualidade de jogar mais longe, né? E com voz também, né? Ele tem um pouco mais de voz ali. A não ser que você deixe o poste mais baixo, mas mesmo assim ele sempre tenta pegar um pouquinho de voz. Isso ajuda no volume, viu, gente? Woofer ajuda no volume que tem mais SPL. SPL é como se fosse o volume ali. Você dá no seu som. Dá no seu som. Aqui, Então, gente, tem essas duas características, né? Se você for fazer um som residencial, né? Como se diz que vê tudo tremendo dentro da casa, bote subwoofer. Entendeu? Se você quiser um som para tocar um exemplo no carro aberto, né? Porta-mala aberto, bota um grave de 15, que é woofer, né? Bota um grave de 15, de 18 também, se você quer uma mistura aí misturada, vai tocar de boa. Um corte bem legal pro woofer, né? Um grave de 15 polegadas, você pode deixar ele de 60 até 200, mais ou menos, é um corte bem legal para isso. Só deixando claro, né? Se você quiser 100% do som, sempre procure um profissional, o melhor profissional da sua cidade, viu? Nem que seja caro, mas às vezes às vezes o caro sai barato, no final das contas. Então, tem essas duas características aí de woofer para subwoofer, né? Tem muita gente, olha, o erro que o pessoal mais comete é que é um som barato. Que som não é porque som não é barato, gente. Som é caro, viu? Você fazer qualquer caixinha, né? Você vê na internet. Quando você vê umas caixas de R$ 600, dependendo, né? Você quiser um som bem forte, não se engana nesses caixas de R$ 1.000. Só se for um som usado, né? Tem muita gente que tá quebrado, aí vende o som mais barato. Aí já é outra coisa, né? E dependendo das peças também, pode ser que o som tenha danificado e você não sabe, como já aconteceu comigo, que eu comprei peças usadas e já veio danificado um amplificador, né? Tem até vídeos, não sei se eu apaguei esse vídeo, nem lembro. Sei que eu deixei aí para o pessoal ficar ligado. Quando você compra peças usadas, às vezes pode vir danificado e acaba dizendo que está perfeito, certo? Mas, se você vê um som na internet, né? Até tem vídeos aqui eu explicando também sobre quando você compra aí na internet e o som é de 600 e pouco, você vê muitas peças ali, às vezes vem sem fonte, vem sem o toca-CD, vem sem um monte de coisa, você tem que comprar tudo. Vem só a caixa ali e os alto-falantes, né? E os amplificadores, às vezes. Mas você presta atenção quando você for comprar. A melhor coisa que eu vejo, né? Você ir logo na equipadora, né? Equipadora de som que vende som, ver o som tocando, né? E às vezes o cara diz que é tudo novo, né? Uma vez meu primo comprou um som de 18, não. No tempo foi R$ 12.000 do som dele. O cara garantiu para ele que era tudo novo. Não era novo, não. Meu Miguel som queimava a fita bexiga depois que ele descobriu que tinha coisa usada lá, né? E nesse tempo também eu só vi o som dele, não entendia muito de som, né? Não entendia nada, eu só gostava de ouvir. Esse som hoje, com certeza, se eu fosse comprar esse som hoje, era mais de R$ 18.000, né? Pro tempo, né? Porque o dinheiro vai desvalorizando, né? Não é nem as peças que vai desvalorizando, é o dinheiro da gente que vai, né? Eu lembro quando eu era criança, R$ 10 era como se fosse R$ 1.000 hoje, né? É a da desvalorização, a inflação chamada, né? Hoje eu entendo, hoje eu posso falar de inflação porque eu entendo como é isso. Então, se você quiser mais SPL, né? Mais som, faz um som com woofer, né? Um grave mais seco. Se você quiser tocar dentro de casa, compra subwoofer. É mais ou menos essa diferença aí. Para você não comprar errado. O que eu tava falando, rapaz, até esqueci. Tem muita gente que vai por o preço, né? Vê um preço ali de R$ 1.000, né? E compra o som quando chega, tá sem nada o som, sem amplificador, sem fonte, sem um bocado de coisa. Então, gente, som bom mesmo para você, um exemplo, tipo uma caixa Bob boa. Você diz, eu quero um som de responsa, não é menos que R$ 5.000 não, viu? Um som mais ou menos que você dá para você fazer uma festa de arrombar é mais ou menos R$ 3.000 a R$ 4.000. Agora quer, né? Tem gente que faz aí um porta-mala, um caixa Bob. Caixa Bob não tem nenhum preço assim específico, né? Que tem caixa Bob que é R$ 9.000, né? Tem um amigo meu que já fez um som de R$ 10.000 numa caixa Bob. Depende das peças ali, viu? Não tem segredo não. Se for muito barato, pode ver como tem peças que não é tão boa a qualidade, né? Tem algumas coisas ali que não vai ser tão bom, mas som é caro, bota na sua cabeça, som é para quem pode, não é para quem quer não, né? Um som bom, entendeu? Tem gente que pode pensar errado, mas é isso mesmo, porque é caro. Então, se você não quiser trabalho nenhum, vai numa equipadora, vê qual é o som lá que toca o jeito que você quer, né? Às vezes
dependendo do você for tocar dentro de casa, se seus vizinhos for chato. Meu amigo, faça um som pequeno, porque mais cedo ou mais tarde vai dar pau. Você tem que ver o som que você pode tocar, entendeu? O que é que adianta, né? Eu mesmo aqui, ó, aqui dentro de casa, eu tenho um som aqui, meu amigo. Se eu botar ali no volume 30, meu amigo, eu tenho certeza que a polícia bate. Então, dependendo de onde você for usar no seu som, não precisa um som grande, não. Porque isso só arranjar inimizade, né? No sentido que a gente tem que respeitar os vizinhos também, né? Tem que respeitar as pessoas, né? Só porque você tem um som bom que você pode tocar, né? Dependendo, até na rua, né? Pode dar merda. Então, tamo junto aí. Eu sou Railan e agradeço mais por você estar vendo esse vídeo. Chama na pressão.